Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem informação aqui sobre Campeonato Carioca, jogo do Vasco que foi transferido para Brasília oficialmente, e tem também a possibilidade do adiamento de Vasco e Botafogo, jogo que está marcado para segunda-feira. A gente vai conversar aqui sobre isso. Tem proposta que o Vasco fez por um jogador do Palmeiras e a proposta foi recusada. A gente vai falar aqui sobre isso também. Nesse vídeo também terá Barbieri explicando ali as suas ideias, do último jogo, o que ele achou da partida, o que esperar desse processo de renovação do Vasco da Gama. Então, meu amigo, tem bastante coisa. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, eu recomendo a 1xBet. Vocês sabem, né? A 1xBet tem parceria aqui com o canal Machão da Gama e dá 100% de bônus para quem vem através do canal. Basta utilizar o nosso código promocional que está ali no comentário fixado. Amanhã tem jogo do Vascão pelo Campeonato Carioca, Vasco e Audax. E se você quiser fazer uma fezinha nesse jogo do Vascão, lá na 1xBet é o melhor local, beleza? O link está aqui no comentário fixado desse vídeo, tem o código promocional também que vai fazer o seu depósito dobrar. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa falando exatamente sobre Campeonato Carioca. Tem jogo do Vasco confirmado para a cidade de Brasília. Alô, vascaínos de Brasília, hein? Terão a oportunidade aí de assistir o time do Vasco e o time titular, hein? Não vai ser time reserva, não, porque o jogo vai ser em 7 de fevereiro, então o Vasco já vai estar jogando ali com os jogadores principais, né? Ivan, Pedro Raul, Alex Teixeira, Orediano, Jair, enfim, já vai ser o time principal do Vascão. A partida Nova Iguaçu e Vasco da Gama está confirmada para o dia 7 de fevereiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 9h10 da noite, 21h10. Essa mudança foi um pedido do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu vendeu o jogo lá para a cidade de Brasília. Então, confirmado aí Nova Iguaçu e Vasco, dia 7 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, na cidade de Brasília. Você aí, vascaíno que mora na capital federal, eu sei que vai marcar presença, né? Sempre que o Vasco joga na cidade de Brasília, tem grandes públicos e dessa vez não vai ser diferente. Uma oportunidade aí de ver o time do Vascão em campo. Bom, se esse jogo está confirmado para Brasília, tem um jogo que está marcado para São Januário na próxima segunda-feira que pode não acontecer, porque segundo o diretor de competições da FERJ, o Marcelo Viana, ele informou que o Vasco estuda solicitar o adiamento do clássico contra o Botafogo, jogo que está marcado aí para o dia 23 de janeiro, segunda-feira, pela terceira rodada. O Vasco faz um amistoso na Flórida no sábado, dia 21, os jogadores retornam no dia 22 para o Rio de Janeiro, e no dia 23 tem esse jogo aí contra o Botafogo. O Vasco estuda solicitar o adiamento dessa partida, e a ideia do Vasco é que essa partida aconteça entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Então pode acontecer desse jogo que está marcado aí para a próxima segunda-feira ser adiado, bem provavelmente até sexta-feira, no máximo, a gente deve ter uma confirmação disso. O Vasco joga na quinta contra o Audax, O Audax é o mandante, jogo na Ilha do Governador, e provavelmente aí na sexta-feira já começaria a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo. Então, até em questão de tempo, etc e tal, não pode adiar um jogo assim em cima da hora. Então, até sexta-feira, a FERJ deve dar uma posição aí sobre esse clássico. O Vasco provavelmente pediu esse adiamento porque esse jogo contra o Botafogo, se acontecer no dia 23, na segunda-feira, o Vasco vai entrar mais uma vez com o time reserva, com esse time que vem jogando aí o Campeonato Carioca. Adiando esse clássico, aí o Vasco vai poder jogar contra o Botafogo com os jogadores titulares, os jogadores que estão lá na Flórida. Vamos aguardar e vamos ver se a FERJ vai aceitar a solicitação do Vasco ou não. Bom, antes da gente ouvir aqui o Maurício Barbieri, tem uma informação sobre proposta que o Vasco fez
a um jogador do Palmeiras. Informação do Jorge Nicola. Segundo o Jorge Nicola, o Vasco fez uma proposta oficial de 4 milhões de dólares ao Palmeiras pelo Gabriel Menino, o volante Gabriel Menino, que joga também como lateral. O Vasco fez uma proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, mas essa proposta foi recusada pelo Palmeiras. O Palmeiras não aceitou a proposta vascaína. O Vasco já tinha, um interesse aí no Gabriel Menino, realizou essa proposta, mas a proposta foi recusada, segundo informação aqui do Jorge Nicola. Ontem também surgiu a informação que o Vasco havia feito uma proposta pelo Franco Fagundes. O presidente do Nacional do Uruguai confirmou que o Vasco fez uma proposta ao Franco Fagundes, mas que a proposta foi recusada, e o presidente até conversou com meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, e disse que, olha, eu só vendo o Franco Fagundes por 8 milhões de dólares. Se alguém quiser comprar o Franco Fagundes, tem que pagar 8 milhões de dólares por 100% do jogador. O Vasco chegou a oferecer também cerca de 4 milhões ali pelo Franco Fagundes, mas a proposta foi recusada. O Vasco, que vai reforçar ainda mais o elenco para a temporada de 2023. A ideia é contratar aí para esse Campeonato Carioca pelo menos mais 4 jogadores, um zagueiro, um camisa 10, um ponta e um volante. Devem chegar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ao Vasco da Gama. Bom, e agora a gente vai ouvir aqui Maurício Barbieri, o treinador do Vasco da Gama, que falou após a derrota contra o River Plate. Primeiro ele fala sobre o jogo de ontem, as expectativas, e manda de certa forma ali um recado para o torcedor, dizendo que esse time que jogou ontem não vai ser o time do Vasco durante toda a temporada. Confira só. Boa noite. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Então, nesse sentido, o resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. Eu acho que durante o jogo a gente conseguiu mostrar comportamentos diferentes, a gente conseguiu ter muitas ações positivas. O que determinou o resultado final, eu acho, na minha opinião, é a maturidade da equipe do River, em relação até ao número de finalizações parecidos, mas eles muito mais eficientes, mais tranquilos, com mais ritmo. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar, e aquilo que não foi tão bom a gente tentar ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso. É o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Depois ele fala sobre a importância desse amistoso contra o River Plate, a importância de enfrentar um time de primeira prateleira do futebol sul-americano e não estar no Rio de Janeiro jogando contra as equipes mais fracas do Campeonato Carioca. Confira. Eu acho que a importância é fundamental. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas, vamos dizer assim, Algumas situações. E eu acho que, no geral, tirando o placar, claro, o resultado final, tem muito mais coisas positivas do que negativas. A gente precisa ajustar agora onde a gente errou, os espaços que a gente ofereceu, algumas tomadas de decisões ruins que a gente teve, que acabaram acarretando nos gols deles. Mas é uma oportunidade importante para nós, assim como é o jogo com o Inter Miami agora também, a gente aproveitar da melhor maneira possível esse período para se testar, para arriscar, para se expor e depois achar soluções. E por último, Maurício Barbieri citou alguns pontos positivos e alguns pontos também negativos que ele já pôde observar nesse amistoso de ontem. E também fala que mais peças vão chegar a esse time do Vasco, Ou seja, mais reforços vão chegar. Confira. Olha, eu acho que desde o primeiro momento a gente se propôs a apertar o River desde a saída. Nos primeiros 10 minutos eles não tinham solução nenhuma. Eu acho que em alguns momentos do primeiro tempo eles conseguiram escapar, mas foram menos do que a quantidade de vezes que a gente conseguiu recuperar a bola no campo de ataque. No segundo tempo a gente ainda ajustou mais isso ainda, tanto é que a gente roubou pelo menos, eu acho que em 2 ou 3 oportunidades, bolas boas para servir o companheiro já na cara do gol. A gente acabou não conseguindo conectar esse passe. É uma proposta nova em relação ao que esses jogadores vinham fazendo, em relação até o que os novos vinham fazendo nos seus clubes. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo tendo menos a bola do que o River,
conseguiu produzir quase a mesma coisa, se você vê o número de finalizações, então a gente com menos conseguiu fazer tanto quanto, acho que isso é um ponto importante. Um ponto que sem dúvida a gente tem que melhorar é a eficiência, pelo número de chances que a gente teve, a gente precisa conseguir matar, precisa conseguir fazer os gols e precisa ajustar algumas coisas de questão defensiva que eles conseguiram envolver, trocar um pouco mais de passe. Como é um início de processo, eu hoje, por exemplo, fiz as trocas muito mais em função do que estava programado, em relação à parte física, do que propriamente de leitura do jogo, do que o jogo necessitava, né? Então, por isso, o Jair só entrou depois, o Orejano, que eu sei que são jogadores que todo mundo tem uma expectativa muito grande, mas a gente está querendo ir com cuidado, cautelosamente, para não correr o risco de uma lesão. Isso envolve o Alex não ter jogado, envolve o Ivan não ter estreado. E como a gente está com um grupo muito heterogêneo em relação à condição física, em relação ao tempo de chegada, eu não consigo te dar uma resposta mais precisa sobre quando vai estar pronto. Eu acho que a gente já iniciou esse processo, iniciou bem, é um processo que ainda está, vamos dizer assim, aberto. A gente ainda vai ter mais chegadas, vai ter mais mudanças e a expectativa é que a gente seja cada vez melhor, que essa primeira versão hoje, no final do ano, seja muito melhor. Então tá aí, né? Esse foi Maurício Barbieri falando sobre a partida de ontem do Gigante contra a equipe do River Plate. Antes de eu ir embora, eu tenho um recado aqui da Mais Ágil, hein? Você que tá precisando aí de uma graninha extra, mês de janeiro, né? Mês de pagar IPVA, pagar aquele monte de boleto. Meu amigo, se você trabalhou de carteira assinada e quer adiantar as parcelas do seu FGTS, é só você procurar a Mais Ágil, hein? O link da Mais Ágil está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa no seu FGTS, se você nem saiba. Então, faz uma consulta aqui com a Mais Ágil, que é de graça, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!